Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no podcast do O2 e na moral, que dia especial e histórico. Nós estamos aqui com um convidado mais que especial, o nosso pai na fé, aquele que foi o precursor, né, do evangelismo, do evangelho, de tudo aqui no Brasil. Meu Deus do céu, tanta história, tanta coisa que o nosso pai viveu. E nós estamos aqui com o nosso querido apóstolo Esteve Hernandes, o nosso Amém. pai. Tudo bom, Eric? Tudo bem, prazer. pai? Seja muito bem-vindo. Amém. Muito Alegria obrigado. estar com vocês aqui para a gente falar da nossa vida, da caminhada, daquilo Amém. que realmente é importante. Como você falou, hoje é um dia super especial. Eu particularmente estou muito emocionado e abençoado por esse dia incrível que Deus nos proporcionou. Amém. Pai, vamos falar um pouquinho aqui sobre evangelismo, sobre missões. E acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é voltar um pouquinho na história, né? E falar sobre aquele dia, né? Em que o senhor recebeu uma mensagem da parte de Deus através do Billy Graham, lá no Maracanã. E a partir daquele dia o senhor recebeu realmente um chamado de Deus para pregar o evangelho. A grande pergunta é, quais foram os próximos passos depois da palavra profética que o senhor recebeu, pai? A palavra, ela produz em nós vida quando ela entra numa terra fértil. E quando nós estávamos lá no Maracanã, Sim. eu senti verdadeiramente quão importante era nós nos posicionarmos. Eu não tinha absolutamente nenhuma dimensão do que Deus queria, não podia imaginar o que Deus faria. O Brasil era um país completamente fechado, de minoria cristã evangélica, Sim. e era um desafio que estava diante de mim. E eu me coloquei naquilo que eu, contra a minha experiência, né, que eu disse, se depender de mim, o Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo. E a partir daí, isso acabou sendo uma convicção no meu interior, né? E Deus nos deu a graça de nós começarmos, então, a igreja renascer, né, que foi fruto e produto exatamente desse desejo de fazer para o Senhor com liberdade e de nós realmente vermos a expansão do reino. Sim. Tá? E, consequentemente, essa atração que nós sempre tivemos pelo evangelismo, pelo ID, em alcançar as pessoas, em trazer as pessoas e realmente ser um instrumento para que elas saiam das mãos de Satanás e venham para a luz de Cristo. Amém. Pai, a gente recebe tantas palavras, tantas profecias, tantas bênçãos da parte do Senhor e por muitas vezes o medo, a vergonha, né, quer nos impedir de levar o amor de Deus, o evangelho para as pessoas. E nos tempos do Senhor, quais eram as maiores dificuldades, né? O que o Senhor enfrentou, né, naquele tempo para expandir realmente o reino dos céus aqui no Brasil? Eu acredito que a gente enfrentou as barreiras que hoje nós enfrentamos, né? Uhum. Porque claro que nós estamos diante de um mundo espiritual e nós tínhamos essa resistência espiritual. Sim. Nós tínhamos a dificuldade porque hoje você carregar uma Bíblia normal, Sim. você colocar uma camiseta Jesus, Tranquilo. tranquilo. Mas nós, na nossa expressão, porque a sociedade à época tinha um estereótipo, tá? Sim. Crente é careta, uma série de coisas negativas que a própria sociedade estimulava. Sim. E que até hoje ainda tem resquício disso, mas que foi muito destruído esse conceito. Então, nós precisamos de mostrar que você ser cristão, você ser crente, você ser evangélico, era exatamente o contrário de tudo aquilo, não é? Sim. Que você poderia ser uma pessoa formada, que você poderia ser uma pessoa participante da sociedade, instruída. E então nós começamos a trabalhar isso, tá? Quebrando exatamente esse estereótipo que existia à época. Sim. E isso era uma barreira. Sim, imagino, absurdo. Porque só para você ter uma ideia, a bispa tem uma passagem que ela foi numa cidade do sul do país, juntamente com o pastor Epaminondas, que foi o nosso pai na fé, Sim. né? E eles foram apedrejados. Meu Deus do céu. Né? Deram para ele assim, olha, você tem 2 horas para sair da cidade. Se não sair, Perseguição. perseguição. Meu Deus, absurdo.
absurda. Muita gente hoje até ignora isso, mas nós já tivemos Bíblias rasgadas em praça pública, Deus. né? Nós tivemos situações que foram muito, muito inibidoras quanto ao crescimento do Evangelho. Sim, Mas nós encaramos cada uma e também nós procuramos, através do nosso testemunho, fazer com que essas barreiras caíssem. amém, E Deus foi nos dando graça nessa caminhada, amém. né? Nós surpreendemos a sociedade quando começa as notícias do que estava acontecendo, de pessoas sendo transformadas, de jovens saindo das drogas. Então, tudo isso foi sendo assim, trabalhado através do Espírito Santo para que nós pudéssemos avançar. Sim, E, consequentemente, nós tivemos a marcha, né? Que foi divisor de águas no Brasil, né? No Evangelho, como um todo. a marcha foi uma revolução também no É, Evangelho, né? com Assim certeza. como nós revolucionamos a música, Sim, e assim como nós introduzimos o conceito gospel exatamente com essa visão de quebrar esse estereótipo, sim, né? De mostrar que a gente podia fazer música de qualidade, de mostrar que a gente tinha qualidade em áudio, vídeo, que nós poderíamos ocupar posições. sim, Então, hoje, quando você fala gospel, acabou sendo algo assim que é até... Eu recebi uma informação que o gospel é o segundo gênero mais ouvido no Brasil, né? que top. Primeiro é o sertanejo Aham, e depois o gospel, né? Então você imagina as barreiras que foram quebradas, Sim. né? Incrível, E Deus foi nos dando graça e a gente continuou incrível. evangelizando, né? A gente, putz, eu já evangelizei no metrô, já... Eu ia perguntar sobre isso. Essas estratégias mirabolantes que o senhor te dava, como que era, pai? Você recebia um sonho ou o senhor olhava para uma situação e imaginava aquilo para Cristo? Como que eram as estratégias na época, assim? O SOS, tudo? Eu falei hoje sobre Paulo, né? Aham, Que ele fala, lá em 1 Coríntios 1, 27, ele fala, sabe, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. é isso. E eu sempre tive, assim, um princípio, tá? Sim, Para você atingir o perdido, vale tudo. tem que fazer alguma coisa diferente. Você só não pode ser perdido, É. entendeu? Aham. Porque um perdido guiando o outro, vão os dois pro buraco, Exato. tá? Mas você tem que chegar até ele. E eu imaginava o seguinte, né? Jesus, ele revolucionou Sim, a sua época, sim. tá? E os milagres eram uma forma de atrair. atrair as pessoas. E Jesus fazia milagres muito loucos, né? Exato. Nada visto na época. Não, Ninguém nunca... que nem João 9, Jesus dá uma guspira no chão e passa no olho do cara. Imagina a Quer dizer, loucura. que loucura é essa? Eu acho que as pessoas comentavam mais Sobre a cuspe forma, né? do que a Do cura que o milagre em cara. si. Verdade. Então a gente precisa realmente de causar, É isso. né? E vamos embora. E aí a gente começou a Incrível. causar de várias maneiras para que isso realmente também pudesse ser um atrativo e para que nós pudéssemos cumprir, então, na plenitude esse ID. Amém, amém. Pai, e é muito interessante tudo que você falou, né? Do que dependesse do Senhor, o evangelho seria propagado. E a gente vê algumas pesquisas recentes que dizem que até 2032 a maioria da população brasileira vai ser cristã evangélica. Mas ao mesmo tempo a gente vê, e é muito sobre aquilo que o senhor falou hoje, a gente vê que ao mesmo tempo a gente ainda é conhecido como o povo da corrupção, o povo que se prostitui, né? O olhar de fora, né, para o Brasil. Essa conta não fecha. O que o senhor acha que é o motivo disso? Tanto cristão e ao mesmo tempo tanta coisa associada à carne, né? Que associam os brasileiros. É porque eu acredito que aquilo que João fala é a verdade. O mundo jaz no maligno, Sim, tá? Então é muito mais fácil você divulgar, você mostrar aquilo que não presta, do que você mostrar o que está indo bem. tem isso. Porque isso é um interesse espiritual. Verdade. Então o diabo, ele não tem interesse em falar, ó, o cara ali saiu das drogas. Vai promover o caos. Ele quer promover o caos, Exato. né? Sim. E aí você vê algumas expressões que tem no Brasil, como o carnaval. Então, de repente, a imagem do Brasil, o que é?
É das mulheres nuas, da prostituição, da liberdade, entre aspas, e da liberalidade, né? Sim. O que a gente tem que fazer é um contraponto a isso. Então eu louvo a Deus porque, se por um lado o Brasil é conhecido por tudo isso, Aham. por outro lado, também nós temos levado para o mundo aquilo que é a marcha para Exato. Jesus. Incrível. Porque os principais veículos mundiais divulgam Fala o o que nome de acontece Jesus. com a marcha para Jesus, né? Sim. Então é a contrapartida, mas óbvio que eu acredito que eu estava vendo um censo de 2024, Aham. nós temos alguns estados no Brasil que já são de maioria evangélica, Isso é incrível. né? E no censo de 2022, né? A população já era de 32%. E as projeções são que É de aumentar. aumentar e nós teremos Glória a Deus. maioria. Amém. Só que agora é importante que essa maioria seja realmente É. comprometida com Deus. Acho que vai muito daquilo que o senhor falou sobre discipulado, né? Exatamente, Sobre o de ensinamento, formação, formação, de exato. profundidade, de sair da superficialidade, Exato. não é? Perfeito. Daquilo que eu falei, ministrei hoje pela manhã, que são experiências Profundas. que elas precisam ser profundas para que a gente tenha realmente essa consistência na caminhada. Amém, amém. Pai, um outro ponto que a gente escuta muito da galera é como dar os primeiros passos, né? Eu sou jovem, né? Agora eu vou jogar aqui, né, para o senhor. Se o senhor fosse um jovem nessa geração, né? Com 23, 24 anos, estivesse no trabalho, na faculdade, nos tempos de hoje, o que o senhor bolaria de estratégia? O que o senhor faria para alcançar a galera que está perdida? Caramba! É. Bom, eu realmente assim, nós estamos aí diante de um quadro social extremamente complicado, Sim, né? Que é essa geração Z. sim. Mas eu acho que o grande instrumento da igreja hoje é a tecnologia, né? Internet é a maior influência, eu É acho, a hoje. internet e também a gente poderia fazer umas loucuras, né, com inteligência artificial, Verdade. tá? Para poder chegar nesse pessoal, tá? Perfeito, Com uma mensagem, né? perfeito. É muito legal tudo que é feito, os filmes que mostram Jesus, tal como The Chosen e Uhum. outros, maravilhoso, Sim, né? Mas eu acho que agora também a gente tem que evoluir a nossa linguagem e, através da tecnologia, levar essa mensagem viva e poderosa do Evangelho. amém, amém. São ferramentas que alcançam uma multidões, né? Isso que, sem dúvida nenhuma, Isso é né? incrível, isso é incrível. Então, nós fizemos, porque nós entramos na TV e no rádio, porque também eu tinha esse background e tinha essa formação. Perfeito, E eu sabia quão importante era a comunicação de massa. sim, Ela continua sendo importante? Sim. total, Mas hoje nós temos aqui a internet, sim, tá? Então nós temos que invadir o YouTube, invadir e, obviamente, ter realmente assim uma linguagem adequada. É o grande desafio hoje. falar com a geração, né? Você falar com essa geração na linguagem deles. É verdade. Né? E, pai, eu acho que além do internet incrível, a gente tem estudado, tentado, né, fazer algumas coisas diferentes. E como o senhor acha que a gente pode alcançar também as pessoas em outras esferas, né? Por exemplo, a política, né? A gente tem visto, a gente recebeu o Manga ontem, foi incrível, É. né? Nos negócios, na educação, em todas essas partes. O senhor acha que esse é um campo missionário também, né? A gente fala muito sobre missão, sobre evangelismo das pessoas irem para fora, pregar fora do país e tal, mas às vezes dentro de casa, assim, né? No trabalho, na escola, acho que a gente pode fazer diferença também, né? Na faculdade. Você sabe qual que é a verdadeira missão? Vou esperar a sua resposta pra não falar besteira. É o cara mais perto de você. Uau. Às vezes, eu vou fazer missão na África, amém. Uhum. Ah, mas cara, no elevador que você desce, Tem alguém precisando. tem alguém precisando de um missionário, É, entendeu? Então, isso é realmente que a gente tem que ter consciência, amém. né? E quando você leva a palavra, é muito legal, a gente estava conversando aqui, Sim. né? Hoje eu recebi um áudio do meu personal trainer, Aham. né? E ele falou, pô, apóstolo, é um cara perdidaço.
O cara é daqueles o seguinte, que ele fala 5 palavras, 6 são palavrões, né? Mas o cara foi treinar lá e o cara te adorou, Olha, né? Por quê? a Porque luz eu de eu Cristo. transmiti o amor de Cristo para ele, Sim. né? E nas atitudes, né, pai? Às vezes você nem pregou pra ele, né? E o cara, Uhum. ele começou a assistir os cultos, um cara que eu tô falando assim, Aham, cara conceito, né? sim. Cara mundano mesmo, né? O cara falou: "Pô, esse cara, por Diferente. quê? Porque eu não", né? A hora que ele falava uma palavra, fala: "Ó, dá um tempo", Aham, né? E aí o pessoal: "Ó, cala sua boca", não sei o que e tal. Mas criou, sabe, um elo, porque desmistificou. sim. E isso é o que nós temos que fazer. Amém, Nós precisamos, Paulo falou: "Cara, me fiz de fraco para com os fracos". amém. Então, essa barreira de separação, tá, Sim, e assim, o Espírito Santo habita nas nossas vidas, amém, tá. Os discípulos tinham graça diante do povo, e nós precisamos achar essa graça. amém. Aí, você atinge um empresário, o cara vê Cristo na tua vida, e aí Vai ser ele é influente. atraído. Então, você alcança, o empresário, o industrial e tudo mais, porque o evangelho ele é universal, cara, É verdade. entendeu? A linguagem espiritual, ela é assim para Alcança todos, todos. não tem essa. E Amém, todo mundo precisa, todo mundo necessita de uma experiência, amém, né. E amém. quanto mais nós levarmos, aí você tem em todos os segmentos, porque isso também foi uma luta nossa, porque nós queríamos ocupar os segmentos da sociedade. A igreja se torna relevante na sociedade, Com né? certeza, e hoje é muito legal, porque há anos atrás, você era tipo uma andorinha Aham, querendo fazer verão. sim. Hoje, aonde você chega, tem uma recepcionista: "Oi, oi apóstolo", É. tem um Incrível. médico, tem não sei o quê, aí tem o político, é exatamente a igreja ocupando o seu espaço, Amém, se tornando relevante amém. e não sendo o mundo, Amém. entendeu? Incrível, incrível. E um desafio também, né, eu acho que o pra mim pelo menos, pai, o maior desafio é você ganhar aqueles que estão realmente dentro da sua família, né, porque ali todo mundo te conhece, todo mundo sabe a sua verdade, sabe que você acorda tarde, não arruma a cama. Como Cara, ganhar esses, pai? pergunta para Jesus, cara, porque não, Jesus não fez milagre em Nazaré, né, Sim, porque óbvio que as pessoas não davam credibilidade a ele. sim. Pelo contrário, quando ele chegou lá na sinagoga, que ele leu Isaías 61, os caras levaram ele lá no monte para jogar ele do monte, tá. Mas é o seguinte, tá, graças a Deus, tá, a minha família inteira é salva, Amém, tá. amém. Por quê? Eles conhecem, tá, a minha vida, Sim, tá, sabe os meus defeitos, sabe as minhas virtudes, mas sabe qual é a minha limpeza em servir a Deus, amém, tá. amém, E assim, eu acho que a sabedoria faz com que você ganhe a tua casa, amém. né. Sim, E nós temos uma palavra que é de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, amém. tá. Então acho que o nosso grande desafio, quando o cara sabe que você não arruma a cama, quando o cara sabe que às vezes nem banho você toma, né, né, a pessoa precisa encontrar em você aquele conteúdo do Espírito Santo, Amém. tá. E eu acho E que é transformação através do Espírito, né, pai? Você receber uma palavra dessa e é, fazer a e ser transformado, né, no dia a dia, né? com certeza, porque não tem como, cara, você contagia, Exato, entendeu, exato. né. Agora, claro, se você for um cara meia boca, né, aí você vai lá na igreja: "Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus", aí você chega em casa, cara, É, né. verdade. Aquilo que você fala, eu acho que a gente tem que falar do evangelho, mas viver o evangelho, né, pai? E Jesus combateu muito isso de forma veemente, né, Sim, e até com uma certa agressividade, é. porque ele chegava na cara e falava: "Vocês são hipócritas". Sepulcro caiado. É, Sepulcro Caiado. Quando eu fiz a música Sepulcro Caiado, foi o maior bochicho no Imagino. Brasil, né. Galera pensando: "Meu Deus do céu, é comigo que isso aqui?" Mas é a realidade. É. Então é possível sim, Amém, tá. amém, É possível, é uma coisa que a gente tem que perseguir, amém, tá.
Amém. E a gente tem que ter sabedoria, porque eu vou te dizer uma coisa: o testemunho prega muito mais do que o É discurso. verdade. Incrível. Amém. Glória a Deus. Pai, para a gente chegar na nossa linha final aqui do nosso bate-papo, qual conselho o senhor daria, né? Depois de tudo aquilo que a gente recebeu, tem recebido nesses dias, né? Segundo a palavra do Senhor também, derramado sobre as nossas vidas, qual conselho você daria saindo desse acampamento? O que a gente precisa fazer para continuar essa revolução e esse legado que o senhor compartilhou conosco? Eu acho muito, muito incrível aquilo que Paulo fala, que nós éramos oliveira brava e que a gente foi enxertado, Amém. tá? Então o processo de enxerto, ele é muito chocante, não Sim, é? Porque você passa a ser parte daquilo, tá? Então, por exemplo, quando eu doei o rim pro bispo Tide, pro meu filho Tide, né, sim. o meu rim Foi passou a ser enxerto. parte do corpo dele, Isso é incrível. tá? Porque ele precisou tomar alguns medicamentos para que não houvesse rejeição, Sim, tá? E os medicamentos vão diminuindo a partir do momento que o corpo vai vai identificando aceitando. que ele faz parte. Então nós somos enxertados. Amém. A pessoa tem que sair daqui e tem que realmente se enxertar no corpo, Amém. né? Amém. Tem que desenvolver a salvação, Amém. tá? Tem que estar na igreja, tem que buscar um discipulado, Amém. tem que se envolver com pessoas que têm o Espírito Santo, tem que sair de alguns círculos e tem que ter uma disposição absoluta de mudança, Amém. tá? Porque, assim, se eu não buscar uma transformação, tá? Eu recebi, mas, Foi embora. tá? É, Foi embora, não adiantou nada. tá? Então, eu falei agora há pouco ali pros pastores, né? Jesus falou que quem encontrou o reino de Deus, encontrou o quê? Uma pérola de precioso valor. Sim. Ou então, cara, Eu vou dar minha vida por isso. é o seguinte, tá? Literalmente, pro chiqueiro eu não volto mais, Amém. tá? Eu vou procurar me desenvolver Amém. e aquilo que eu recebi é a verdade que está em mim. Amém. Então eu preciso fazer com que ela se transforme, é o que eu falei hoje na palavra, Sim. né? Você transforma a tua mentalidade, tem reflexo Do no corpo. teu corpo, porque você consequentemente muda os teus hábitos, Sim. né? E é muito legal, a gente estava sentado ali agora e tinha uns bispos que eu não vou falar o nome, tava tomando Coca-Cola, né? Aham. Aí eu falei: "Cara, você está tomando veneno", né. Por quê? Eu acredito que tem hábitos que precisam ser vencidos, Sim. tá. E eu, graças a Deus, venci a Coca-Cola, né. Tô nessa luta também, pai. Faz 15 anos que eu não tomo Coca-Cola, e também não tomo Sim. refrigerante, tá. Mas eu tive que fazer o quê? Um Uma esforço. renúncia. É. E eu tive que falar: "Não, cara", né. E tudo começou com a minha neta, com a Carol, Ah, né. é. A Carol um dia chegou para mim e falou: "Ai, vovô, não toma refrigerante, que isso te faz tão mal, não sei o Oh, meu Deus do quê", céu. entendeu. E eu falei: "Caramba, é verdade". Então, por ela, eu parei de tomar refrigerante. Sim. Então, quando você faz por Cristo, você está realmente mudando os teus hábitos e, Amém. consequentemente, você acaba vivendo aquilo que é se revestir de um novo Amém. homem. Amém. Glória a Deus. Pai, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado Imagina. por cada conselho, pelas palavras liberadas sobre as nossas vidas, mas principalmente pelo exemplo, né? Eu acho que grande parte daquilo que eu faço hoje, né, que eu busco fazer, a gente, né, a galera toda aqui, inspirado nas suas histórias, né? Amém. Aquilo que o senhor fez em Manaus, tantos lugares, meu Deus do céu, Meu tantas histórias que o senhor conta para nós, e isso inspira. Amém. Esse legado realmente toca o nosso coração e traz a importância, né, de nós darmos continuidade a isso para gerações futuras também. Então quero louvar e agradecer a Deus pela tua vida, dizer que o Amém. senhor realmente é o nosso exemplo. Obrigado. E muito obrigado por tudo, pai. Muito obrigado Eu mesmo. eu agradeço e quero parabenizar vocês, né, por aquilo que é exatamente a visão, Amém. tá. Porque uma das coisas que nos diferenciou
foi nós fazermos com excelência. Amém. E essa busca da excelência é uma coisa que eu tenho constante como perseguição. Sim. Tá? E eu vou te dizer que eu só não faço o excepcional porque a gente não tem recursos também para isso. Mas naquilo que eu posso, eu vou fazer o melhor. Amém. E vocês estão fazendo o melhor. Amém. Tá? E Deus vai honrá-los a cada dia. Amém, Pai. E eu sou muito feliz e abençoado em poder chegar aqui. Depois de 40 anos, eu estava contando agora lá, né? Quando nós fizemos o primeiro SOS da vida, foi no Ibirapuera. 93? Foi 90 não. Acho que foi 91. 91. Né? E ele nasceu do desejo de fazer alguma coisa, porque eu levei a bispa, ela não curtia e tal, mas eu levei ela para assistir um show da Rita Lee, né? E aí, cara, tava rolando o show e tal, e chegou uma hora que o Roberto de Carvalho começou a fazer um solo de guitarra que todo mundo pirou, e aí o ginásio estava com a luz apagada, todo mundo começou a acender o isqueiro, e depois começou um aplauso do caramba. Aí eu falei, cara, esses caras estão fazendo tudo isso para um homem, nós precisamos fazer isso para Jesus. E aí nós fizemos o SOS da vida. Sim. Né? E eu estava assim no palco, e do lado da torre de iluminação, e eu segurei no praticável, e eu fiquei olhando toda aquela multidão, cara, e foi uma experiência tão forte, que só tinha moçada. Meu Deus. Aquela época é o seguinte, o Brasil também era mais jovem, só tinha moçada, e o ginásio era abarrotado, né? E o Espírito Santo falou audível comigo, tá? Eu vou fazer uma revolução através dos jovens. Aleluia. E aquilo foi a tônica para a gente fazer milhões de coisas. Então, chegar aqui e ver que ainda essa chama está acesa, que nós temos aqui jovens que já nasceram na igreja, jovens que chegaram e que continuam esse legado, é fantástico. Então eu louvo a Deus e agradeço. Amém, Pai. Parabéns pelo podcast, vai em frente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Valeu. Família, Deus abençoe a cada um de vocês. Siga o nosso Pai, lógico que você já segue, né? Mas compartilha, coloca lá hoje. Segue nas redes sociais, né, Pai? Pelo amor de Deus, cara, dá uma força lá. Arroba Apóstolo Estevam. Aí, segue lá, compartilha esse vídeo com alguém e fique ligado aí nos próximos episódios que vão ser incríveis, tá bom? Um abraço, tamo junto e é nóis!